E se eu te dissesse que a floresta amazônica, o pulmão da Terra, poderia desaparecer amanhã? Essa afirmação pode soar alarmante, mas a realidade é que, se nada for feito, esse pesadelo pode se tornar verdade. Em 2022, cerca de 13 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Para se ter uma ideia, isso é equivalente a uma área maior que a do estado de Alagoas. Você já parou para pensar como isso afetaria não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro? Em 1992, durante a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o mundo viu a Amazônia como um tesouro a ser protegido. Naquela época, a floresta abrigava cerca de 40% da biodiversidade terrestre do planeta. Hoje, essa porcentagem está em risco. O que poucos brasileiros sabem é que a Amazônia não é apenas uma vasta área verde, ela é um ecossistema complexo que regula o clima, armazena carbono e sustenta milhões de vidas. Você já considerou como a sua vida cotidiana está intrinsecamente ligada a essa floresta? A Amazônia é o lar de mais de 30 milhões de pessoas, incluindo cerca de 400 mil indígenas de diversas etnias. Um exemplo é a etnia Yanomami, que vive em harmonia com a floresta há milênios. Ao perdermos a Amazônia, não estamos apenas destruindo árvores, estamos apagando culturas, conhecimentos e modos de vida que se desenvolveram por gerações. Quando foi a última vez que você pensou em como suas decisões diárias podem impactar esses povos? Enquanto o governo brasileiro e o mundo alertam sobre a importância da preservação, as estatísticas são alarmantes. Em 2023, a taxa de desmatamento na Amazônia aumentou 19% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Enquanto isso, os recursos naturais da floresta, que poderiam ser usados de forma sustentável, continuam sendo explorados de maneira predatória. É um paradoxo que nos leva a questionar: estamos realmente valorizando o que temos? Cientistas como Carlos Nobre, climatologista e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, afirmam que a Amazônia tem um papel crucial na regulação do clima global. Ele explica que a floresta atua como um regulador climático, influenciando padrões de chuva não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul. Se a Amazônia desaparecer, a seca se tornará uma realidade ainda mais comum em regiões que antes eram férteis. Você consegue imaginar como seria viver em um lugar onde a água se torna escassa? Os impactos econômicos também são devastadores. A biodiversidade da Amazônia representa um potencial imenso para a medicina, com muitas plantas ainda não descobertas que podem ser a chave para curas de doenças. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, a floresta já proporcionou recursos valiosos que sustentam milhões de famílias. Entretanto, a exploração descontrolada está levando a um colapso que pode custar trilhões de reais ao Brasil. Você já se perguntou como a destruição da Amazônia pode afetar seu bolso no futuro? E o que dizer da fauna? A Amazônia abriga 10% das espécies conhecidas de animais do planeta. Com a destruição do habitat, espécies como o jaguar, o boto e a arara azul estão ameaçadas de extinção. Em uma escala mais ampla, a perda da biodiversidade pode desencadear um efeito dominó, desestabilizando ecossistemas inteiros. A pergunta que fica é: estamos dispostos a assistir à extinção de criaturas que nunca tivemos a chance de conhecer? A floresta amazônica é um símbolo da luta contra a mudança climática. A cada árvore derrubada, estamos não apenas liberando dióxido de carbono na atmosfera, mas também reduzindo a capacidade do planeta de absorver esse gás. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a contaminação do ar já é responsável por cerca de 7 milhões de mortes anuais. Com a Amazônia em perigo, essa cifra pode aumentar drasticamente. O que você está fazendo para contribuir na luta contra a mudança climática? Nos próximos meses, se não houver uma ação imediata, poderemos ver mudanças drásticas no clima do Brasil, com secas severas e inundações extremas se tornando cada vez mais comuns. Em 2024, previsão de eventos climáticos extremos pode aumentar em até 30%, conforme relatórios do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
Isso não é apenas uma questão ambiental, mas uma crise que afetará a agricultura, a saúde e a economia de todos nós. Você está preparado para as consequências? A floresta amazônica não é apenas uma área de floresta tropical, é um sistema vital que sustenta a vida na Terra. A sua preservação não é apenas uma responsabilidade dos brasileiros, mas uma missão global. O que você acha que pode fazer para ajudar a salvar esse patrimônio da humanidade? Você já considerou que, ao apoiar iniciativas de conservação, pode fazer parte da solução? A Amazônia é um símbolo de resistência e resiliência, e sua luta é a luta de todos nós. Nos próximos 24 meses, se não houver uma mudança significativa nas políticas de preservação, podemos estar enfrentando um colapso ambiental sem precedentes. Você quer ser parte da geração que assistiu a floresta desaparecer ou da que lutou para protegê-la? Às vezes, um pequeno gesto pode fazer uma grande diferença. Como você pretende agir em relação a isso? No final das contas, a Amazônia é como um grande coração pulsante. Se pararmos de ouvi-la, se deixarmos de cuidar dela, podemos perder não apenas um ecossistema, mas a própria essência da vida. A floresta grita por ajuda e a nossa resposta não pode ser o silêncio. Lembre-se, quem não arrisca, não petisca. É hora de agir. A Amazônia é um verdadeiro labirinto de vida, onde cada planta, animal e ser humano desempenham um papel crucial na teia do ecossistema. E se eu te dissesse que a destruição dessa floresta pode ser o primeiro passo rumo a um futuro sombrio, não apenas para os que lá vivem, mas para toda a humanidade? A perda da Amazônia não é um evento isolado, é uma catástrofe que reverbera em cada canto do planeta. Você sabia que, sem a Amazônia, o Brasil pode enfrentar um aumento de até 5 graus Celsius na temperatura média até 2100? Essa é uma previsão alarmante, especialmente considerando que a temperatura já está em ascensão. Como você se sentiria se sua cidade se tornasse insuportavelmente quente? As consequências vão além do que conseguimos imaginar. A floresta é responsável por gerar cerca de 20% do oxigênio que respiramos. Você consegue imaginar um mundo onde o ar que você respira fica escasso? Isso pode parecer ficção científica, mas as mudanças climáticas estão se tornando uma realidade cotidiana. A cada dia que passa, a degradação da Amazônia intensifica as ondas de calor, secas e inundações em locais que antes eram estáveis. Como você se prepararia para viver em um ambiente em que extremos climáticos se tornassem a norma? E não são apenas os seres humanos que sofrem com isso. Os animais da Amazônia, que já têm seus habitats em risco, enfrentam um futuro incerto. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, estima que aproximadamente 1.200 espécies estejam ameaçadas de extinção. Imagine nunca mais ouvir o canto do uirapuru ou ver a beleza majestosa dos araras voando livremente. Para muitos, isso seria a perda de muito mais que uma simples espécie. Seria o fim de um legado natural que faz parte da identidade brasileira. O que você estaria disposto a fazer para preservar essas vozes que ecoam na floresta? Além da biodiversidade, a Amazônia é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. Com a sua destruição, a escassez de água pode se tornar um problema crítico, afetando não apenas a agricultura, mas também o abastecimento das cidades. De acordo com a Agência Nacional de Águas, ANA, já enfrentamos sérios problemas de abastecimento em várias regiões do Brasil. Como você imagina que sua rotina seria impactada se não houvesse água suficiente para atender às suas necessidades diárias? Os impactos econômicos também são alarmantes. A agricultura, que depende em grande parte das chuvas reguladas pela Amazônia, pode sofrer colapsos. Os agricultores, que já lutam com os desafios climáticos, podem enfrentar perdas devastadoras. Um estudo da Embrapa revela que o Brasil pode perder até 76 bilhões de reais por ano em produção agrícola se a Amazônia continuar a ser desmatada em ritmo acelerado. Você já se perguntou como isso afetaria os preços dos alimentos que você consome diariamente? E não podemos esquecer da importância cultural que a Amazônia representa. Para muitos, a floresta é um símbolo de resistência e identidade. Os saberes dos povos indígenas, que preservaram esse conhecimento por séculos, podem se perder para sempre. O que isso significa para nós como sociedade se deixarmos de lado a herança cultural e a sabedoria que essas comunidades têm a oferecer?
As vozes que clamam por justiça ambiental não são apenas ecos, mas gritos de um povo que resiste à opressão e à destruição. O que poucos brasileiros percebem é que a luta pela Amazônia é uma luta pela nossa própria sobrevivência. A floresta é um sistema tão complexo que sua destruição pode desencadear uma série de reações em cadeia que afetariam todos nós. Você está disposto a ficar de braços cruzados enquanto tudo isso acontece? A Amazônia precisa que cada um de nós assuma um papel ativo na preservação. Desde apoiar iniciativas de conservação até estar ciente de como nossas escolhas de consumo impactam o meio ambiente, cada ação conta. Nos próximos 2 anos, se não houver um compromisso renovado com a proteção da Amazônia, as consequências podem ser irreversíveis. A luta pela floresta é, na verdade, uma luta pela nossa própria qualidade de vida. Você gostaria de ser lembrado como alguém que ignorou o chamado da natureza ou como alguém que fez a diferença? A cada dia que passa, temos a oportunidade de mudar o rumo da história. Lembre-se de que a floresta não é apenas um espaço geográfico, é um símbolo de esperança, resistência e vida. E, assim como o jeitinho brasileiro demonstra a capacidade de adaptação e superação, podemos encontrar caminhos para proteger nossa Amazônia. A floresta nos chama, e a nossa resposta deve ser um eco forte e ressonante. Está na hora de agir. E se eu te dissesse que a Amazônia, além de ser um pulmão vital, também é um verdadeiro banco genético? Esse imenso ecossistema abriga uma diversidade de plantas e animais que, se perdidos, podem levar a uma irreversível escassez de recursos. Você sabia que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, cerca de 80% das plantas utilizadas na medicina moderna têm origem em florestas tropicais? Imagine quantas descobertas curativas podem estar escondidas sob a copa das árvores da Amazônia. Ao destruir esse habitat, não estamos apenas eliminando espécies, mas também fechando a porta para potenciais tratamentos de doenças que ainda não conhecemos. O que você está disposto a fazer para garantir que essas possibilidades não sejam perdidas para sempre? Os efeitos da destruição da Amazônia se estendem muito além das fronteiras do Brasil. A floresta desempenha um papel crucial no ciclo hidrológico da América do Sul. Através da transpiração das árvores, a Amazônia gera umidade que, ao ser transportada por ventos, alimenta as chuvas em regiões distantes. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, revela que a perda de 20% da cobertura florestal poderia resultar em uma diminuição de até 50% nas chuvas na região do centro-oeste brasileiro. Você já parou para pensar como isso afetaria a agricultura, a pecuária e até mesmo o abastecimento de água nas cidades? A relação entre a Amazônia e o clima global é inegável. A floresta atua como um imenso reservatório de carbono, absorvendo bilhões de toneladas de CO2. Quando a floresta é desmatada, esse carbono é liberado de volta na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, estima que a destruição da Amazônia poderia elevar a temperatura média global em até 0,5 graus Celsius. Essa é uma mudança que pode parecer pequena, mas tem o potencial de desencadear eventos climáticos extremos, como furacões mais intensos e ondas de calor devastadoras. Você já se imaginou vivendo em um mundo onde desastres naturais se tornassem cada vez mais frequentes? E o que dizer das comunidades que vivem na Amazônia? Elas são as verdadeiras guardiães da floresta, possuindo conhecimentos ancestrais que poderiam ser fundamentais para a conservação e recuperação dos ecossistemas. A cada dia que passa, o desmatamento e a exploração predatória ameaçam não apenas a fauna e a flora, mas também a cultura e a sobrevivência dessas populações. Um levantamento do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, aponta que em 2022, mais de 50% das terras indígenas estavam sob ameaça de exploração ilegal. Você já se perguntou como seria a vida se você fosse forçado a abandonar sua casa e seu modo de vida? A Amazônia é também um importante regulador da economia global. A sua biodiversidade não só sustenta a agricultura e a pesca, mas também é a base de uma economia sustentável que pode gerar milhares de empregos. A destruição da floresta compromete essa economia e gera consequências diretas para a vida dos brasileiros.
Um estudo do Banco Mundial aponta que a preservação da Amazônia poderia trazer um retorno de até 1 trilhão de benefícios econômicos através da venda de produtos sustentáveis e turismo ecológico. Você já pensou em como a preservação ambiental pode ser um caminho para a prosperidade econômica? A luta pela Amazônia não é apenas uma questão ambiental, mas uma batalha pela justiça social. As comunidades locais, que são as mais afetadas pelo desmatamento, muitas vezes não têm voz nas decisões que impactam suas vidas. Elas são as que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas, com a escassez de água e a degradação do solo. Um relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, destaca que os povos indígenas enfrentam taxas de pobreza muito mais altas do que a média nacional. O que você está fazendo para apoiar essas vozes que clamam por reconhecimento e direitos? A cada dia que passa, temos novas oportunidades de agir. Existem inúmeras iniciativas que promovem a conservação da Amazônia, desde projetos de reflorestamento até a valorização de produtos sustentáveis que incentivam a preservação. O que você tem feito para apoiar essas causas? Você sabia que, ao optar por produtos que respeitam o meio ambiente, você está contribuindo diretamente para a proteção da floresta? Cada decisão de consumo pode ser um passo em direção à mudança. Nos próximos anos, o cenário pode se tornar ainda mais crítico. Se as ações de preservação não forem intensificadas, a Amazônia pode se transformar em uma savana até 2030, perdendo sua biodiversidade e sua capacidade de regular o clima. Essa transformação não afetará apenas o Brasil, mas terá repercussões globais. Você está preparado para viver em um mundo onde a Amazônia não existe mais? A luta pela Amazônia é, portanto, uma luta pela nossa própria sobrevivência. Se não formos capazes de proteger esse patrimônio, estaremos condenando as futuras gerações a um legado de destruição e escassez. A cada árvore que deixamos de derrubar, estamos plantando uma semente de esperança. O que você fará hoje para garantir que a Amazônia continue a existir? Lembre-se, a floresta não é apenas um espaço físico, é um símbolo de vida, resiliência e conexão. E como o famoso ditado diz, quem não arrisca, não petisca. Agora é a hora de arriscar pela Amazônia, está na hora de agir. A Amazônia, mais do que um vasto espaço verde, é um complexo sistema de interações que afeta a vida em todo o planeta. Imagine se, ao amanhecer, você acordasse em um mundo onde o canto dos pássaros, o cheiro da terra molhada e a brisa fresca das árvores se tornassem apenas memórias. O desaparecimento da floresta não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de identidade, de cultura, de vida. Para muitos, a Amazônia é um lar, um lugar onde a natureza e a cultura se entrelaçam de forma indissociável. E se eu te dissesse que a destruição desse lar poderia levar a um colapso social e econômico sem precedentes? Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que, em regiões onde o desmatamento avança, as taxas de violência e pobreza aumentam exponencialmente. Você já parou para pensar como a degradação ambiental pode impactar a segurança e a qualidade de vida das comunidades locais? Os efeitos do desmatamento não se restringem apenas ao ambiente natural, mas se estendem ao tecido social. As comunidades ribeirinhas e indígenas, que sempre viveram em harmonia com a floresta, enfrentam deslocamento e perda de suas terras. O que isso significa para as próximas gerações? A cada dia, mais de 800 hectares da floresta são desmatados. Isso representa não apenas a perda de árvores, mas a destruição de lares e culturas. Você já considerou como sua vida seria diferente se você tivesse que deixar tudo para trás? Essas questões não são apenas hipotéticas. Elas são a realidade vivida por milhares de pessoas que dependem da floresta para sua sobrevivência. E quando falamos sobre a Amazônia, não podemos esquecer da sua riqueza em recursos hídricos. A floresta é responsável por aproximadamente 1/5 da água doce do planeta. Com a sua destruição, a escassez de água se torna uma ameaça real e iminente. Um relatório da Agência Nacional de Águas indica que, até 2030, 40% da população brasileira pode enfrentar problemas de abastecimento. Você consegue imaginar viver em uma cidade onde a água potável se torna um luxo e não um direito? A realidade é que, ao desmatarmos a Amazônia, estamos comprometendo não apenas o nosso presente, mas também o futuro das próximas gerações.
A economia também está em jogo. Ao perder a floresta, estamos perdendo oportunidades valiosas. Estima-se que o turismo sustentável na Amazônia poderia gerar até 22 bilhões de reais por ano. No entanto, essa receita se esvai à medida que a floresta desaparece. O que você pensa sobre a ideia de que a preservação ambiental poderia ser uma fonte de riqueza em vez de um custo? Cada vez mais, as pessoas estão percebendo que proteger a Amazônia pode ser uma estratégia econômica inteligente. Você está disposto a apoiar essa mudança de paradigma? Além disso, o potencial medicinal da Amazônia é imenso. Muitas das plantas que ali crescem têm propriedades que ainda não foram descobertas. Um estudo da Universidade de São Paulo, USP, revela que cerca de 25% dos medicamentos que usamos hoje têm origem em compostos naturais encontrados em florestas tropicais. A cada árvore que cai, estamos perdendo a chance de descobrir tratamentos que poderiam salvar vidas. Você já se perguntou quantas vidas poderiam ser salvas se preservássemos esse tesouro verde? A luta pela Amazônia é, portanto, uma luta pela saúde de todos nós. Por outro lado, a destruição da floresta não afeta apenas os que vivem nas suas proximidades. A mudança no clima, provocada pela desflorestação, tem consequências globais. As emissões de carbono que liberamos ao derrubar árvores contribuem significativamente para o aquecimento global. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, as emissões de gases do efeito estufa devem ser reduzidas em 45% até 2030 para evitar um aumento de temperatura superior a 1,5 graus Celsius. Você está ciente de que o que acontece na Amazônia tem repercussões diretas no clima da sua cidade? A Amazônia é também um símbolo de resistência e luta. Os povos indígenas que habitam essas terras há milhares de anos têm um papel crucial na preservação desse ecossistema. Eles defendem a floresta com coragem e determinação, enfrentando desafios e ameaças constantes. O que você acha que podemos aprender com a sabedoria ancestral dessas comunidades? A luta deles é uma inspiração para todos nós, mostrando que a proteção da natureza é uma questão de justiça social e ambiental. À medida que avançamos, é fundamental que cada um de nós faça a sua parte. Existem diversas maneiras de contribuir para a preservação da Amazônia, desde apoiar projetos de reflorestamento até optar por produtos sustentáveis. Você já se questionou sobre o impacto de suas escolhas diárias? Cada pequena ação conta e a soma de nossos esforços pode fazer uma grande diferença. Ao consumir de forma consciente, você pode apoiar iniciativas que promovem a conservação. Nos próximos meses, se as tendências atuais continuarem, o futuro da Amazônia ficará ainda mais comprometido. A luta pela preservação deve ser uma prioridade não apenas para os brasileiros, mas para todos que se preocupam com o futuro do planeta. Você está disposto a se tornar um defensor da Amazônia? As próximas gerações dependem de nós. A floresta é um bem comum e sua preservação é uma responsabilidade coletiva. A Amazônia é um verdadeiro patrimônio da humanidade e sua luta é a luta de todos nós. O que você fará para garantir que esta herança seja preservada? Lembre-se, quem não arrisca, não petisca. Agora é a hora de agir e fazer a diferença. E se eu te dissesse que a Amazônia, além de ser um pulmão vital, também é um verdadeiro banco genético? Esse imenso ecossistema abriga uma diversidade de plantas e animais que, se perdidos, podem levar a uma irreversível escassez de recursos. Você sabia que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, cerca de 80% das plantas utilizadas na medicina moderna têm origem em florestas tropicais? Imagine quantas descobertas curativas podem estar escondidas sob a copa das árvores da Amazônia. Ao destruir esse habitat, não estamos apenas eliminando espécies, mas também fechando a porta para potenciais tratamentos de doenças que ainda não conhecemos. O que você está disposto a fazer para garantir que essas possibilidades não sejam perdidas para sempre? Os efeitos da destruição da Amazônia se estendem muito além das fronteiras do Brasil. A floresta desempenha um papel crucial no ciclo hidrológico da América do Sul. Através da transpiração das árvores, a Amazônia gera umidade que, ao ser transportada por ventos, alimenta as chuvas em regiões distantes.
Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revela que a perda de 20% da cobertura florestal poderia resultar em uma diminuição de até 50% nas chuvas na região do centro-oeste brasileiro. Você já parou para pensar como isso afetaria a agricultura, a pecuária e até mesmo o abastecimento de água nas cidades? A relação entre a Amazônia e o clima global é inegável. A floresta atua como um imenso reservatório de carbono, absorvendo bilhões de toneladas de CO2. Quando a floresta é desmatada, esse carbono é liberado de volta na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, estima que a destruição da Amazônia poderia elevar a temperatura média global em até 0,5 graus Celsius. Essa é uma mudança que pode parecer pequena, mas tem o potencial de desencadear eventos climáticos extremos, como furacões mais intensos e ondas de calor devastadoras. Você já se imaginou vivendo em um mundo onde desastres naturais se tornassem cada vez mais frequentes? E o que dizer das comunidades que vivem na Amazônia? Elas são as verdadeiras guardiãs da floresta, possuindo conhecimentos ancestrais que poderiam ser fundamentais para a conservação e recuperação dos ecossistemas. A cada dia que passa, o desmatamento e a exploração predatória ameaçam não apenas a fauna e a flora, mas também a cultura e a sobrevivência dessas populações. Um levantamento do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, aponta que em 2022, mais de 50% das terras indígenas estavam sob ameaça de exploração ilegal. Você já se perguntou como seria a vida se você fosse forçado a abandonar sua casa e seu modo de vida? A Amazônia é também um importante regulador da economia global. A sua biodiversidade não só sustenta a agricultura e a pesca, mas também é a base de uma economia sustentável que pode gerar milhares de empregos. A destruição da floresta compromete essa economia e gera consequências diretas para a vida dos brasileiros. Um estudo do Banco Mundial aponta que a preservação da Amazônia poderia trazer um retorno de até 1 trilhão em benefícios econômicos, através da venda de produtos sustentáveis e turismo ecológico. Você já pensou em como a preservação ambiental pode ser um caminho para a prosperidade econômica? A luta pela Amazônia não é apenas uma questão ambiental, mas uma batalha pela justiça social. As comunidades locais, que são as mais afetadas pelo desmatamento, muitas vezes não têm voz nas decisões que impactam suas vidas. Elas são as que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas, com a escassez de água e a degradação do solo. Um relatório da Organização das Nações Unidas, ONU, destaca que os povos indígenas enfrentam taxas de pobreza muito mais altas do que a média nacional. O que você está fazendo para apoiar essas vozes que clamam por reconhecimento e direitos? A cada dia que passa, temos novas oportunidades de agir. Existem inúmeras iniciativas que promovem a conservação da Amazônia, desde projetos de reflorestamento até a valorização de produtos sustentáveis que incentivam a preservação. O que você tem feito para apoiar essas causas? Você sabia que, ao optar por produtos que respeitam o meio ambiente, você está contribuindo diretamente para a proteção da floresta? Cada decisão de consumo pode ser um passo em direção à mudança. Nos próximos meses, se as tendências atuais continuarem, o futuro da Amazônia ficará ainda mais comprometido. A luta pela preservação deve ser uma prioridade não apenas para os brasileiros, mas para todos que se preocupam com o futuro do planeta. Você está disposto a se tornar um defensor da Amazônia? As próximas gerações dependem de nós. A floresta é um bem comum e sua preservação é uma responsabilidade coletiva. A Amazônia é um verdadeiro patrimônio da humanidade e sua luta é a luta de todos nós. O que você fará para garantir que essa herança seja preservada? Lembre-se, quem não arrisca não petisca. Agora é a hora de agir e fazer a diferença.